OrigenCast. Hoje eu estou recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos que nossa cardiologista, ecocardiografista, doutora Mariana Andrade, que está estreando, na verdade, o nosso podcast. Olá, tudo bom? É um prazer para mim estar aqui hoje. Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu estou aqui iniciando as nossas sequências, né? Do primeiro OrigenCast. E hoje eu fui convidada para falar de um assunto muito importante e muito bacana, né? Então aqui nós vamos dar bastante informações ao nosso público em geral. E hoje o nosso primeiro episódio, o episódio de hoje, é a obesidade e a influência nas doenças cardiovasculares, que é um tema de muito entendimento da doutora Mariana, que ela vê muito no consultório hoje em dia, né, doutora? Isso, e que tem chegado cada vez mais à clínica. Então, nós vamos aí falar um pouquinho. Eu queria que você começasse falando para a gente como que está assim, o panorama da obesidade no Brasil hoje. Nós não vamos trazer de forma muito técnica, mas eu acho que vale o pessoal que está nos ouvindo saber, assim, a obesidade hoje em dia, ela é realmente um problema de saúde? Ou só fala em obesidade? Como que está verdadeiramente, doutora, isso no nosso país? Infelizmente, né, a obesidade hoje é um problema de saúde pública. A gente está vivendo aí uma epidemia, e eu trouxe dados recentes aqui, que de 2020, da Pesquisa Nacional de Saúde, onde fala que 60% dos adultos brasileiros já têm um excesso de peso, e o que representa cerca de 96 milhões de pessoas. Nossa. E uma em cada 4 tem obesidade, num total de mais de 41 milhões de pessoas. E isso está em ascensão. Nossa. Queria reforçar também que nós, aqui no Brasil, a gente ocupa o 4º lugar no ranking de pessoas afetadas pela obesidade. E isso, igual eu falei antes, está seguindo a ascensão. Tem que ter cuidado também até com as crianças. Então, a gente já está vendo aí um aumento da obesidade infantil. Acaba que o estilo de vida da família influencia muito nas crianças, né, doutora? Exatamente. Então, aquele alimento que chega na casa, o estilo de vida do pai e da mãe, tudo isso está contribuindo, né? Exatamente. São aqueles alimentos, né, que a gente brinca que são desembalados. Sim. Né? A gente deve desembalar menos e descascar mais alimentos. Então, poderíamos dizer que a obesidade ela está em crescimento, né, por menos atividades físicas, por mais alimentos ultraprocessados, pelo comer por prazer também, né, doutora? Exatamente. Hoje a gente vê as pessoas comendo. Fator psicológico, social, né? Um estilo de vida. Isso. Mundial e brasileiro. E a gente incorporou esse estilo de vida. E acho que menos sono e mais estresse. Aí fecha aquele pacote, que contribui, né, para obesidade. E aí eu queria pincelar para vocês, assim, falar o conceito do que a gente considera obesidade, né? Porque convencionalmente a gente define com IMC acima de 30. Então a gente faz peso sobre a altura ao quadrado e acima de 30 a gente considera essas pessoas com grau de obesidade. Então, isso a gente tanto vale para criança como quando adulto, para os dois. Então, a gente gradua de grau 1, grau 2, grau 3. Tá? Então, a gente está falando um pouquinho aqui dessa obesidade. Nós vamos chegar lá nas doenças cardiológicas, né, doutora? Mas eu queria trazer também, assim, né, disso da gente falando de panorama. Pós-pandemia também contribuiu demais, né? Então, as doenças mentais, desde a falta de memória, depressão, a ansiedade, esse comportamento aversivo em que as pessoas se isolaram mais, não é a pandemia em si, mas o que as pessoas fizeram com a pandemia. E muitas pessoas deixaram de praticar atividade física, se isolaram, ficaram em casa. Isso contribuiu, doutor? Contribuiu de forma significativa. Aumentou o número de pessoas sedentárias e, o mais importante, a depressão. Né? Então, a gente vive aí num mundo onde a indústria alimentícia oferta para todos nós brasileiros uma grande quantidade de alimentos com gordura trans, entendeu? Isso tudo contribui para o aumento da obesidade, o aumento de placa de aterosclerose, tudo isso que vai culminar nos fatores de risco. E essa fragilidade emocional faz com que nós, cada vez mais, queremos
comer por prazer, né? Para poder saciar aquele emocional que muitas vezes está ali abalado. Na verdade, é um ciclo vicioso, né? Quanto mais se come, mais deprimido, mais acomodada a pessoa fica e fica difícil sair desse ciclo. Por isso que é importante trazer as pessoas de volta para o seu eixo e estimular a atividade física. Boa alimentação, bons hábitos. E aí, doutora, eu começo a ver, assim, as pessoas, elas estão desprezando a falta de saúde que a obesidade traz. Exatamente. Como você tem visto isso dentro do consultório? Isso é muito sério, né? Porque a obesidade, ela é uma doença grave. Vou te dar um exemplo aqui que das 6 doenças, né, que mais causam óbito no Brasil, 4 estão relacionadas à obesidade. Exemplo, acidente vascular cerebral, que é o AVC, o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão e a diabetes. Então, a doença, a obesidade, ela acelera a placa de aterosclerose nas artérias coronarianas, que pode levar a um infarto. Além de tudo isso, ela provoca um remodelamento no coração, ou seja, ela aumenta o tamanho do coração. Isso pode levar a uma insuficiência cardíaca. Meu Deus. A arritmias cardíacas. Então, a obesidade está diretamente relacionada e associada ao pior prognóstico das doenças cardiovasculares. É tudo muito sério, né, doutora? São doenças muito sérias, né? Cada vez mais eu me deparo com esse tipo de doente no consultório, entendeu? E eu consigo enxergar também que as pessoas estão meio perdidas em relação ao que fazer. E hoje, se a gente for parar para pensar, a gente conhece pelo menos uma pessoa com cada um dessas doenças, né? E isso é muito sério, ninguém quer. E aí existem aquelas pessoas que falam assim, eu tenho obesidade, mas o meu colesterol é normal. Por exemplo, dentro da síndrome metabólica, você não olha só o colesterol. Sim. Tem vários fatores, além da obesidade, que vão dar esse diagnóstico de síndrome metabólica. E aí, doutora, podemos dizer... Eu quero só quebrar um estigma aqui. O gordinho saudável, ele não existe. Não existe. Isso, e eu ia dizer isso agora. A pessoa vai criando um estilo de vida que não é saudável por anos, né? E aí ela vai viver naquela juventude aparentemente saudável, mas que quando chegar lá mais à frente, que precisar do corpo como uma máquina, não vai poder contar. Não vai poder contar. E isso é muito... Isso é grave. Isso é grave. É muito sério. E aí, doutora, agora eu quero puxar uma outra coisa que eu observo. As pessoas, hoje em dia, com essa velocidade da informação, né? Tudo muito rápido, todas as informações à nossa mão, no celular, nos sites e principalmente em redes sociais. Então, as pessoas que hoje querem buscar um estilo de vida saudável, querem mudar os seus hábitos, sejam alimentares, de atividade física, elas correm para o Instagram e vão seguir perfis fitness, né? E isso é um grande problema, porque aí começam as comparações, começam as informações erradas, as informações, assim, equivocadas, que não servem para todo mundo, né? Porque a avaliação, ela é individual. E a avaliação, ela por um profissional, né? Você vai olhar a integralidade da pessoa. Exato. Conta mais pra gente sobre isso. A obesidade, ela tem, assim, vários panoramas, né? Cada pessoa tem um perfil. Tem gente que se alimenta porque está mais estressado, é estilo de vida. Então, a gente precisa de um profissional selecionado para olhar aquele doente, para abraçar aquela pessoa, para entender o que está passando por trás dela, de tudo aquilo que está acontecendo e fazer a avaliação individual, passo a passo. Tudo tem que ser com calma, lentamente. É uma mudança de estilo de vida. Não é uma dieta que está na moda, que serviu para um, que vai servir para todo mundo. Entendeu? Então, a gente tem várias recomendações nas diretrizes de cardiologia, por exemplo, que fala direitinho sobre como que vai iniciar a atividade física, quantidade de uso de bebida alcoólica que deve ser ingerida. Então, a gente vai personalizar para cada tipo de perfil. Então, hoje a pessoa pensa assim, olha, eu tô acima do peso, eu quero mudar de vida, eu quero buscar algo melhor, e aí ela vai marcar uma consulta com o cardiologista, ela vai chegar lá, a doutora Mariana vai fazer o quê? A doutora Mariana vai pedir exames, vai olhar esses exames dela, vai
fazer um planejamento disciplinar com ela, né? Sim. De atividade física, de alimentação, de como tá também ali a saúde do coração. Isso é mais importante, né, doutora? Isso é importantíssimo, porque antes de você indicar uma mudança de estilo de vida e principalmente atividade física, eu preciso saber como que está a saúde daquele coração. Então, o paciente ele deve ser submetido a alguns exames propedêuticos, né? Que vai me mostrar aí como que está a saúde desse coração, porque eu quero que esse doente, essa pessoa, ela muda o estilo de vida dela com segurança. Isso, reduzindo o risco de ter algum evento cardiovascular durante a atividade física, por exemplo, né? Sim. E o corpo perfeito, ele não existe. Não. Né, doutora? Ele é uma idealização. O corpo perfeito é aquele que nos serve. Né? É aquele que você consegue trabalhar, que você consegue ser pai, ser mãe, ser amigo, ser família, desempenhar todas as suas atividades, né, cotidianas com saúde. Com saúde. E buscando essa longevidade. Que é o mais importante. A gente tem que buscar a saúde, porque hoje em dia a expectativa de vida aumentou. Sim. Mas a expectativa de vida aumentou em cima de muita medicação, né? Sem qualidade de vida. A gente tem que aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida. Nossa, perfeito. E aí, fechou. E agora eu te convido, você que está aí, que quer mudar de vida, que pensa, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso de uma orientação de forma, né, não taxativa, né, doutora? Porque hoje a gente já saiu dessa época. Hoje as pessoas vão porque elas querem, por vontade, ou até que seja por um diagnóstico mesmo que já teve, que pensa, não, eu quero mudar esse estilo, eu quero uma orientação. Na Origem, nós temos profissionais capacitados. Doutora Mariana Magalhães está lá para poder te receber, né, doutora? E vai ser um prazer tê-los conosco. Receber de forma acolhedora, né? Porque eu quero que todo mundo aí melhore a qualidade de vida. Esse é meu principal objetivo. Exatamente. Maravilhoso. Então, doutora Mariana, queria muito te agradecer pela participação no nosso primeiro podcast. Eu acho que foi um sucesso, foi demais. Foi um prazer, viu? Ótimo. A gente falou de um tema que eu adoro, que eu acho que é muito importante. Bom, muito importante. E a gente podia dar sugestões, né, para as pessoas, se elas quiserem fazer alguma pergunta. Isso. Abrir uma caixinha de isso que eu respondo. Vamos deixar lá no Insta. Todo mundo que tiver perguntas, manda pra gente de sugestão de temas pro podcast que a gente vai gravando. Isso. Né, doutora Mari? Ótimo. Pessoal, queria agradecer demais vocês que sempre estão nos apoiando. O Origem Cash é um projeto que a gente estava querendo demais tirar do papel, né? Levar esse tipo de informação. Eu acho que qualidade de vida, informação, né? De fontes seguras e sérias, né, doutora? Sempre é muito válido. E agradecer vocês, participem conosco e obrigada.